Boa noite, mais uma vez, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Você que está assistindo esse vídeo, Deus venha abençoar a sua vida rica e poderosamente também. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Verso 31 ao verso 33. Depois nós vamos pular para o verso 44 ao verso 46. Mateus 13, verso 31 ao verso 33. Amém? Todos encontraram? Mateus 13, 31, verso 31. A parábola do grão de mostarda. Diz assim o texto: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz a árvore, de modo que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 dias de farinha, 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Verso 44. O reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possuiu e a compra. Oremos. Santo Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Te pedimos, ó Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Toma, Pai, a minha vida, o meu intelecto, os meus sentimentos, que tudo que venha a ser proferido aqui nessa noite venha do teu coração para os nossos corações. Iluminai-nos, Senhor, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar a cada um de nós. E que, Pai, que essa palavra encontre um terreno fértil, venha frutificar, ó Pai, para que possamos compartilhar da mesma palavra com outras pessoas. Senhor Deus, te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando a tua palavra. Senhor, ser com cada um deles. Dê forças, ânimo, Senhor, e que o seu propósito, Senhor, continue se cumprindo nessa terra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Toda a igreja diga amém. Amém, graças a Deus. Pode dizer assim. Amados, você colocaria a sua fé em um homem cuja mensagem foi rejeitada e cujo amor foi desprezado, que foi condenado como um criminoso e recebeu uma sentença de pena de morte? Pois é, nós fizemos isso. Esse homem foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E como pôr a nossa fé em uma pessoa assim? O que move o coração de alguém para receber esse Rei maravilhoso? Encontrar esse Rei maravilhoso? Ir totalmente na contramão do que esse mundo tenta nos ensinar, enfiar, goela abaixo, vamos dizer assim, enfiar essa goela abaixo. Queria falar hoje, irmão, sobre o reino de Deus, que foi inaugurado em nossos corações. E somente dessa forma nós conseguimos entender quem foi este homem e
quem é este homem. E esse homem que é Deus, que é Cristo Jesus. Muitas das vezes nós paramos uns com os outros, ou comentamos, né, noticiários que vemos na TV, das barbáries que esse mundo tem passado, tem enfrentado. Né? Às vezes a gente fica olhando e vendo assim, coisas inacreditáveis. Todos os dias, assassinatos, violência familiar, e por aí vai. E, amados, Jesus, ele instituiu a igreja para ser e fazer a diferença nesse mundo corrompido pelo pecado, nesse mundo caído. E de que forma nós podemos fazer a diferença? E de que forma nós podemos mudar essas circunstâncias das coisas que estão pelo menos ao nosso redor, ou que estão próximas a nós? De que forma? Anunciando o reino de Deus, anunciando o reino dos céus, o reino que habita dentro do teu coração, o reino que habita dentro do meu coração. É dessa forma que nós vamos conseguir amenizar as circunstâncias desse mundo e as circunstâncias à nossa volta. E o que é? Qual é este reino de Deus que fomos chamados para anunciar? Quem é? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei, Ele é o Messias que havia de vir e veio, e reina e reinará para todo sempre. Mas muitas pessoas têm um conceito diferente de Jesus. Na época de Jesus, já havia isso, né? Os zelotes e o povo, muitos ali do povo, eles esperavam um rei militar, um rei político, né? Um rei que viesse para tirar Roma do reinado de Israel, para que expulsasse os conquistadores, e para que Israel voltasse a adorar a Deus, voltasse aos tempos de Davi. Então eles esperavam ali um rei como Davi. O povo, quando viu Jesus suprir as necessidades, eles queriam fazer Jesus rei pela força. Lá em João, capítulo 6, verso 15, logo em seguida, né, no pano de fundo aí anteriormente, você vê Jesus multiplicando os pães, alimentando o povo. Eles ficaram maravilhados. Não, esse é ele. E aí João 6, capítulo verso 15, diz o seguinte: Jesus ficou sabendo que estavam para vir, com a intenção de fazer o rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Ou seja, aquelas pessoas estavam ali querendo um rei político, querendo um rei que suprisse as suas necessidades, querendo um rei que fosse um rei que somente os socorresse. E muitas das vezes, irmãos, nós vemos isso acontecendo. As pessoas querendo Jesus somente por aquilo que Ele possa dar. As pessoas querendo o reinado de Jesus somente para suprir as suas necessidades, as suas vaidades. E não por quem Ele é. E não por quem Ele é. Uma vez eu fazia um trabalho na igreja onde eu vim, em Vista Alegre, com jovens, e teve um tema que aquilo ficou gravado no meu coração. Isso deve ter uns 15 anos. E o tema do grupo era: o que é mais importante? O cálice ou as mãos que levam o cálice?
Ou trocando em miúdos, a bênção ou o abençoador? O reino de Deus, irmãos, quando ele é afirmado em nossos corações, quando ele germina em nossos corações, assim como um grãozinho de mostarda, a menor das sementes, ele começa a nos fazer enraizar e entender que o mais importante é o abençoador do que as bênçãos. O mais importante é aquilo que Deus tem gerado na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. O mais importante é o bem que Deus tem feito através do reino dele, que foi inaugurado em nossas vidas. Jesus, quando ele vem aqui, ele fala no verso, na parábola do grão de mostarda, verso 31, ele diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida, maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. Esse grande mostarda, ele foi plantado, meus irmãos, no meu coração e no seu coração. Esse grão de mostarda que nos fez ver o reino, que nos fez ver esse homem que foi condenado, esse homem que foi rejeitado, esse homem cujo qual a mensagem ninguém queria, muitos não queriam ouvir, esse homem que morreu numa sentença de morte e ressuscitou ao terceiro dia. Esse grãozinho de mostarda fez gerar em nós a fé, ao ponto de descansarmos, como os pássaros descansaram, como Jesus diz, os pássaros descansaram, faziam seu ninho, descansavam na hortaliça. O reino de Deus é ativo, irmãos. Ele nos faz de uma forma, ele começa de uma forma tão pequena em nossas vidas, e nós não sabemos o que vai gerar até o final da nossa carreira. Nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui, o que você, o que Deus tem feito através da tua vida vai repercutir lá na frente. Nós não sabemos. Talvez André, o apóstolo André, não sabia. Ele não sabia o que o irmão dele iria se tornar nas mãos de Jesus. Ele não saberia de como Pedro ia ser usado tremendamente nas mãos de Jesus. Mas André deixou ser usado. Barnabé, ele talvez não soubesse que Paulo ia se tornar através do Evangelho. Obrigado. Através dessa semente foi plantada no coração, dessa semente que gerou a maior parte do Evangelho foi escrita pelo apóstolo Paulo. São as cartas paulinas, a maior parte do Novo Testamento. O reino de Deus, irmãos, é vida, é paz, é levar aqueles que estão aflitos a
paz que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida. Não adianta você querer forçar Jesus. Não adianta nós queremos Jesus somente para os nossos deleites, né? para as nossas vaidades. Não. Jesus é muito mais do que isso. O reino de Deus é muito mais do que isso. Ele mesmo fala que o reino de Deus é muito mais que a comida do que a bebida. É muito mais que as coisas desse mundo. O reino de Deus vai além disso. O reino de Deus faz os nossos olhos saírem desta terra e serem colocados nos céus. E entender que amar o próximo como a nós mesmos é importante. Outro ponto, Jesus ele falava de uma forma aqui diferente. Nós falamos aqui do grão de mostarda, mas também Jesus ele falava aqui sobre o comerciante de pérolas, e também da mulher que preparou a massa, né, para aqueles que trabalham com massa, né, aqueles que fazem bolo, pizza, sabe do que eu estou falando? Pega a massa, deixa aquela massa levedar, bota aquele fermento, né? E a massa ela vai crescendo, não é assim? Então os que batem na massa lá, a massa apanha, pá, vai para um lado e para o outro, coitado da massa. Mas aquela massa, quanto mais bate nela, mais ela faz o quê, irmãos? Ela cresce, ela cresce, ela cresce. Assim é o reino de Deus. As coisas de Deus, muitas das vezes, elas são pequenas, mas elas atingem uma proporção inimaginável. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós olhamos lá, quando tudo começou, o nosso Senhor, 12 homens, um grupo difícil, né? Um grupo ali, se você for analisar, cada um ali, difícil. Mas aqueles homens entenderam o que Jesus os chamou, o que era o reino de Deus. Entenderam que eles não viviam mais para esse mundo, mas eles viviam nesse mundo, mas não viviam mais para esse mundo. Amados, nós vivemos nesse mundo, mas não para esse mundo. É uma das coisas que quer dizer aqui Jesus na parábola do homem que encontrou, do comerciante de pérolas, verso 45 ao verso 46. Diz aqui: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, tudo o que vende tudo o que possuía e a compra. O que Jesus está falando aqui? O que ele está falando do comerciante de pérolas? Esse comerciante, ele vai à procura, as pessoas estão aí fora em busca de algo para preencher os seus corações. Lembra que Jesus fala: não lancei pérolas aos porcos? Ele está falando da palavra, está falando do evangelho, que traz a vida. Essa pessoa está procurando, esse comerciante de pérolas, ele sabe, ele está ali tentando encontrar a pérola. A pérola. E quando ele encontra, a alegria dele é tão grande, que ele não vive mais preso às coisas desse mundo. É isso que Jesus está falando. Quando ele fala, ele vai e vende tudo o que tem, o que ele está dizendo? Que para ele não importa mais as coisas, mas importa sim o reino de Deus. Importa o reino de Deus, importa. Olha o que ele fala no verso 46. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem, tudo o que possui e a compra. Ou seja, o que ele está falando? Todas as outras coisas que ele possuía não era de valor comparado ao reino de Deus, comparado ao Evangelho. Então ele deixa tudo aquilo, para ele não
precisa mais daquilo. O que ele precisa para a vida dele é essa pérola. Que pérola é essa? É a palavra de Deus, é o Evangelho, é seguir a Cristo. Não é as outras coisas, as outras pérolazinhas da vida que a gente acha de tamanha importância para nós. Mas existe a pérola, que é Cristo Jesus, o reino de Deus. É esse reino que tem que ter a maior importância nas nossas vidas. Por isso nós temos que nos mortificar, irmãos, a nossa carne todos os dias, em oração, em súplicas, em jejum, buscar esse reino, viver esse reino, transpirar por esse reino. Só assim nós vamos mudar esse mundo. Só assim as coisas vão ser transformadas nesse mundo e, por consequências, continuam sendo transformadas na nossa vida. Quando você olha lá o sermão do Senhor em Mateus 5, a bem-aventurança, não é? Quando você vê os bem-aventurados é aquele que possui tudo o que quer? Não. Bem-aventurado é aquele... Vou ler com os irmãos. Melhor. Não estou dizendo que o Senhor não possa nos abençoar, o Senhor não possa nos dar o que a gente quer, é isso. Isso aí vai da vontade de Deus com a nossa vida, amém? Mas isso não pode ser a prioridade da nossa vida. Mateus capítulo 5. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximasse, e os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, regozije, se alegre. Se nós formos perseguidos, se nós somos injuriados, o Senhor nos manda nos alegrar, e porque assim é o reino dos céus. O Senhor, irmãos, Ele está conosco. A diferença é que o Senhor está conosco o tempo todo. Por isso que Ele fala: bem-aventurados que estão chorando, porque serão consolados. Porque aqueles que o reino dos céus habita em seus corações e buscam a Deus de verdade, o Senhor consola os nossos corações. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, aqueles que foram injustiçados. Se buscamos o reino dos céus, aqueles que têm sede e fome de justiça, o Senhor fala que nós seremos justificados, e fomos justificados por Cristo Jesus. O que o Senhor, Ele quer que nós venhamos entender, irmãos, sobre o reino de Deus, é que o reino de Deus, Ele mudou a nossa história. Nós não somos mais pertencentes a esse mundo. O apóstolo Paulo, ele fala de uma forma bem clara. Ele fala: nós somos embaixadores, ou seja, nós estamos aqui representando o reino dos céus. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Por isso que as pessoas, às vezes,
se deparam com a gente, né, no nosso modo de agir, nosso modo de falar, né, e às vezes a pessoa sabe que você é cristão, está no meio, daqui a pouco a pessoa, né, vai falar um palavrão, pede desculpa, né, que bom, porque está vendo que você é diferente, você não é desse mundo, você não senta na roda dos escarnecedores. E aquela pessoa que te pede desculpa é muito bom, porque mostra que ela tem respeito ao seu Deus, respeita a sua crença, respeita a sua família, respeita você. É o motivo da sua oração, para que o Evangelho, para que esse reino que foi inaugurado e que esse reino que está no teu coração se achegue a essa pessoa. E Deus vai te dar oportunidades de orar com essa pessoa, de clamar pela vida dessa pessoa, de ser reino de Deus na vida dessa pessoa, de mostrar para essa pessoa a pérola que essa pessoa ainda não conhece, a pérola que essa pessoa está procurando para preencher o vazio do seu coração. O seu grãozinho de mostarda. O Senhor, ele fala também sobre fé, ele fala, né, até falei no domingo passado, que se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, que é pequenininho, nós podemos falar para o monte, virar para o frade ali e falar para ele, ó, lança-te ao mar, que ele iria. Ou seja, o que Jesus queria falar? Que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. O reino de Deus é eterno. É como nós cantamos uma canção aqui, né? Nós vamos cantar no final, em nome de Jesus. O reino de Deus é eterno, é cheio de misericórdia, é cheio de bondade, justiça, não tem engano, mas verdade, amor, paz e justiça. O reino de Deus traz vida, e vida em abundância. Jesus, quando ele foi indagado pelos fariseus em Lucas 17, verso 20, diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus não vem com visível aparência. O Espírito Santo do Senhor habita em nós, irmãos. Ele não tem visível aparência parecida, mas ele externa através das nossas vidas o Deus que nós servimos. Por isso que o Senhor nos chama de sal, nos chama de luz. O reino do nosso Senhor não é daqui. Nós vemos muito, né, dos nossos irmãos que sofrem, né, na igreja primitiva, que foram perseguidos, martirizados, por expressarem o reino de Deus. Na China, né, nossos irmãos têm passado lá, né, Angola, sendo lá massacrados, perseguidos. Por causa do reino de Deus, eles entendem que o reino de Deus não é desse mundo, o nosso reino não é desse mundo. E Jesus nos faz andar, irmãos. Ele traz essas pessoas até nós. O que nós temos que estar abertos para ouvir, aconselhar, ministrar esses corações. E muitas das vezes
Passamos, todos nós temos momentos de alegria, momentos de dor. Nós não estamos isentos disso, né? Mas quando eu falo do reino de Deus aqui, da levedura da massa, né? Na hora a gente está apanhando, a massa está apanhando, dói, né? Mas a massa cresce. Nós crescemos com as palmadas, né? Que nós, melhor dizendo, com os amassos na massa, na nossa massa, nós crescemos. Muitas das vezes as pessoas podem te achar insignificante, assim como o grãozinho de mostarda. Mas a sua hortaliça, seu grãozinho vai crescendo, vai se tornando grande. Cristo vai aparecendo na sua vida. E aí as pessoas começam a fazer ninhos perto de você, parar, querer ouvir o que você tem para dizer, querer ouvir sobre o reino de Deus, querer ouvir sobre esse Jesus maravilhoso que se achegou ao teu coração, aos nossos corações, e mudou a nossa história. Irmãos, isso é prazeroso demais. Compartilhar do Evangelho, falar do amor de Cristo, é algo que move. Vamos parar só para pensar um minuto. Imagina uma situação, talvez de uma pessoa que você conheça, que você nem conheça, e que Deus ali prepara um momento onde você vai aconselhar essa pessoa. E Deus começa a trazer à sua mente versículos bíblicos, o que você ouviu no culto, o que você leu em casa, e que vai encaixar com a vida daquela pessoa. E aquilo tudo ali, Deus vai trabalhando naquele coração. E o Senhor restaura uma família através da semente que você lançou. Deus restaura a vida daquela pessoa através da semente que você lançou. Não tem preço, não. Por isso que Jesus fala também aqui, que é semelhante àquele que encontra um tesouro no campo. Esse tesouro é escondido. E aí ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo com aquele tesouro escondido. Ou seja, nada mais importa para aquela pessoa a não ser aquele campo. Vamos comparando com os nossos dias, né? Vamos dizer que você cutucou lá um terreno, o terreno estava vendo, aí você não sabe que cutucou, jorrou petróleo. Você tampou lá o terreno, né? Opa, vou comprar por aquele preço. Você comprou por preço, mas é um tesouro que está escondido. O reino de Deus, ele não é visível às pessoas lá fora. Quer ver um exemplo? Jesus, quando ele anunciava o reino, ele anunciava através de quê? Parábolas. Parábolas. Muitos não entendiam. Mas ele explicava a alguns. E é dentre dessas parábolas, um exemplo é muitas das vezes anteriormente, quantas das vezes nós pegávamos a Bíblia e abríamos a Bíblia e não entendíamos da forma que entendemos hoje. Hoje vemos de uma forma diferente. Quantas das vezes você leu Gênesis? Começou lá, Deus criou o céu, né? E aí hoje você abre e você já entende de uma forma diferente. Porque esse tesouro se achegou ao teu coração, aos nossos corações. Esse tesouro que é o reino de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor, que habita em nossos corações, é mais importante do que tudo. É isso o que o nosso Jesus, que o nosso Senhor está querendo passar. O reino de Deus, ele é mais importante de todas as coisas. Porque esse tesouro, ele transforma tudo o que está ao nosso redor, tudo o que está junto conosco, e nos faz ser cidadãos do reino de Deus. Tem um grande escritor, teólogo, chamado Philip Yancey, ele diz um texto, uma frase bem interessante, falando realmente do apresentar os sinais do reino de Deus. Ele fala o seguinte: nós, na igreja,
os sucessores de Jesus, fomos deixados com a tarefa de apresentar os sinais do reino de Deus. Nós, na igreja, os sucessores de Jesus, fomos deixados com a tarefa de apresentar os sinais do reino de Deus. Queridos, se todos no mundo tivessem o reino de Deus em seus corações, nós viveríamos num mundo diferente. Amém? Que o Senhor continue ministrando o coração dos irmãos, que o Senhor continue usando as suas vidas, que vocês continuem sendo o reino de Deus, que Deus venha emanar das nossas vidas essas sementes, e que elas encontrem terreno fértil, e que venham frutificar, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém, meus irmãos? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor e depois vamos orar. Eu queria cantar essa canção junto com os irmãos. E essa canção fala justamente isso: é teu reino. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor Jesus. Faz a nossa Deus, Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmando em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer
não te conhece. Continua nos ajudando, Senhor, a transmitir as tuas boas novas. Continua usando as nossas vidas, Senhor. Que continuamos, Senhor, sendo sal que dá gosto. Luzeiros não baixo do alqueire, mas luzeiros no ponto mais alto da casa. Para que a mensagem, Pai, do Evangelho que o Senhor confia a nós se achegue, Senhor, àqueles que precisam ouvir. Se achegue, Senhor, àqueles que precisam ser despertados para o teu reino. Eis-nos aqui, Pai. Faz em nós o teu querer. Continua conosco, Pai, abençoando essa semana, nos direcionando em tudo o que devemos fazer. Pai querido e amado, onde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, Senhor, que o Senhor venha abençoar. Em nome de Jesus. É o que a tua igreja te pede e te agradece. Em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Em nome de Jesus. Pode cumprimentar seu irmão, né? Dando uma sanando aí para ele. Que Deus abençoe a todos, queridos. Em nome de Jesus.